Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar de dinheiro, de empréstimo do BNDES ao setor agropecuário. Vou falar do mercado do boi gordo. Vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar de um tema muito importante. Vamos falar do greening, que é a principal doença da cultura da laranja. Eu vou comentar do óleo de oliva, que tem Portugal como um dos principais países produtores do mundo. Vou conversar com Leonardo Machado, consultor técnico da FAEG, e nós vamos falar da safra 23-24, que já está dando lugar à safra 24-25. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de dinheiro, de empréstimo do BNDES ao setor agropecuário. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, vai disponibilizar 66,5 bilhões no Plano Safra 24-25, uma alta de 73% em relação ao último ano Safra 23-24, para financiar investimentos da agricultura brasileira, maior orçamento já oferecido pelo banco. Dos 33,5 bilhões com juros equalizáveis, 14,8 bilhões serão destinados a pequenos produtores da agricultura familiar, com juros entre 0,5% e 6% ao ano. O montante representa um aumento de 28%, em relação ao último ano safra. Os valores serão disponibilizados pelo BNDES por meio de programas agropecuários do governo federal que compõem o Plano Safra 24-25 e contam com prazos e orçamentos determinados e são equalizados pelo Tesouro Nacional. A vigência vai de 1º de julho de 2024 a 30 de junho de 2025. Para a agricultura familiar, o BNDES opera o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, o PRONAF, cujos recursos cresceram 28% neste ano safra. Dos 14,8 bi totais, 726 milhões estarão disponíveis exclusivamente para os agricultores familiares das regiões Norte e Nordeste, medida esta alinhada à estratégia do banco para ampliar os financiamentos que viabilizem a redução das desigualdades sociais e territoriais do país. O BNDES também oferece ao setor agropecuário linhas de crédito próprias, perenes, sem equalização do Tesouro. E entre elas, destaca-se o BNDES Crédito Rural, voltado a projetos de investimento, aquisição isolada de máquinas, custeio e apoio a cooperativas, cujas aprovações já alcançaram mais de 23,5 bi para cerca de 40 mil operações desde a sua criação. Nos próximos 12 meses, a solução terá seu orçamento elevado de 12 bi para 33 bi. E com isso, o banco vai disponibilizar ao setor agropecuário brasileiro 66,5 bi do atual ano safra, aí incluídos os 8 bilhões da linha com custo financeiro em dólar para o setor agroexportador. E agora vamos falar do mercado do boi gordo. O mercado do boi está mostrando sinais de firmeza, sustentado tanto pelo escoamento doméstico quanto pelas exportações aquecidas. O analista de mercado da Datagro, Guilherme Jank, ele destaca que, apesar de uma desaceleração em junho, as exportações têm registrado recordes consecutivos. O mercado interno também tem se mostrado robusto, impulsionado por uma inflação controlada e um aumento no poder de compra da população. Para o segundo semestre, as projeções são otimistas. A Datagro menciona uma sazonalidade favorável na demanda e uma desaceleração do crescimento na oferta, o que deve resultar em um cenário mais positivo
para as cotações até o final do ano. A Datagro também ressalta o papel crucial das exportações para mercados como China, México e Estados Unidos, além da crescente participação do Brasil no Oriente Médio. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido, ele é o diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar de um tema fantástico. Nós vamos falar sobre laranja, uma doença que é considerado o câncer do câncer dos pomares de laranja, que é o greening. Guido Juliano, bom dia, tudo bom? Bom dia, Antônio. Tudo bem? Mais uma vez, Guido, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Só para você que está nos acompanhando se situar, se não me falha a memória, de cada 5 copos de laranjada, tomada no mundo, bebida no mundo, acho que 3 ou 4 são brasileiras, né? É isso mesmo, Guido? Exatamente. E aí nós estamos preocupados porque uma doença que é transmitida por um inseto muito pequenininho, entre 2 e 3 milímetros, e que o vento leva para muito longe, está disseminado, este inseto está disseminado nos laranjais de São Paulo, o maior produtor de laranja do mundo. O Brasil hoje é um grande exportador de suco de laranja. Só no estado de São Paulo, laranjas são 10.800.000 pés, sem contar a tangerina e o limão. E todos esses citros são suscetíveis a essa doença que o Antônio disse, o greening, que infesta o laranjal, e quando ele é infestado, a única saída é a erradicação do laranjal. Então, nós vemos fazendas em São Paulo com centenas de milhares de pés, fazendas interditadas, e o proprietário obrigado a retirar os pés e colocar fogo para diminuir a velocidade da infestação, Antônio. E não tem cura, viu? Né, Guido? Não tem cura. Exatamente. Nós não vemos nenhuma solução, e o detalhe é que os inseticidas usados para um controle deste inseto estão ineficazes, o inseto adquiriu resistência. E outra coisa, com relação às mudanças climáticas, o aumento da temperatura está fazendo com que os insetos se multipliquem com maior rapidez e dissemine muito mais e contamine estas áreas do estado de São Paulo. Quer dizer, uma laranja, quando na verdade, ataca é o pé todo. Mas quando você pega uma laranja, ela é toda pontiaguda, parece ter umas feridinhas nela, acontece o seguinte, você pode chupar laranja sem problema nenhum, né, Guido? Problema. Nenhum problema. Só que acontece o seguinte, a laranja fica menor, o tamanho diminui, fica com menos suco, e ela não tem valor comercial. Então, como o Guido disse, o que o produtor tem que fazer? Pegar um trator de esteira, passar o trator de esteira em cima, amontoar tudo e pôr fogo. Olha o prejuízo que dá, porque quando você planta um pé de laranja, demora aí 3 anos, né, Guido? Para ele entrar, de 3 a 4 anos, para ele entrar numa produção total, né? Exatamente. Para começar a produzir. E a preocupação nossa é que esse inseto é um inseto sugador, e ele danifica as folhas da laranjeira, e nós sabemos que o fruto, todo ele depende da quantidade de folhas e o trabalho de fotossíntese realizado por essas folhas. A partir do momento que você danifica essa folha, é o que o Antônio disse, os frutos ficarão menores e haverá abortamento de flores e pequenos frutos. Então, o laranjal passa a ser improdutivo e, por esse fato, a erradicação é a única solução. Pois é. Um outro estado que está crescendo muito no cultivo da laranja é Minas Gerais. Né? Aqui para o lado do Prata, frutal, está crescendo muito. E tem um pequeno detalhe. Esses pomares, pelo fato, vamos falar assim, de Goiás, Mato Grosso, não ser tradicional produtor de citros, pode ser que tenha aí uma luz no fim do túnel, né, Guido? Antônio, o estado de Goiás já criou este ambiente para receber
grandes plantios de frutos, não só dos citros. Foi criado há vários anos, o nós chamamos a RID, a Região Integrada de Desenvolvimento, dedicada à fruticultura ao redor de Brasília. São 19 municípios onde se planta hoje uma série de frutas e principalmente essas frutas exóticas, o próprio mirtilo, o açaí, que ele é característico da região norte, está produzindo muito bem, e uma série de outras frutas, são, se não me engano, mais de 20 frutas, inclusive maçã e uva. Então o estado de Goiás tem clima, tem água suficiente, porque muitos laranjais, em momentos de seca, terão que ser irrigados. Então, o estado de Goiás está preparado e surge mais uma janela de oportunidade para o nosso querido estado de Goiás. Nós temos batido muito na seguinte tecla. Goiás é o 7º ou 8º produtor de peixe, carne de peixe, no Brasil. Goiás deve ser aí o 7º ou 8º produtor de mel, muito utilizado para exportação. Goiás nem figura na produção de frutas como deveria figurar, né, Guido? Então, Goiás, senhor governador, senhores deputados federais, estaduais, vereadores, vamos começar a fazer um trabalho de base, que isso nós já estamos falando lá atrás há muito tempo, começar a incentivar o pequeno e médio produtor a entrar dentro desse nicho de mercado, que é simplesmente fantástico. Só para você ter uma ideia, o Piauí hoje, não desmerecendo do estado, pelo contrário, é o maior produtor de mel orgânico do Brasil. Fatura aí 10, 15 milhões de dólares só na exportação de mel. Goiás está com as portas abertas aí para o futuro e parece que não está sabendo aproveitar. Antônio, e nós sabemos que o plantio dessas frutas, quem faz mesmo massivamente é o pequeno produtor, é o médio produtor. Então, há uma multiplicação do capital, gerando renda, emprego nas pequenas propriedades. Está tudo aberto. Exatamente. Guido, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez. É um prazer tê-lo aqui. Temas excelentes. Um abraço, obrigado, Guido. À disposição. E depois do intervalo, nós vamos falar do óleo de oliva que tem Portugal como um dos principais produtores do mundo. E eu vou conversar com Leonardo Machado, consultor técnico da FAEG, e nós vamos falar da safra 23-24, que já está aí dando passagem para a entrada da safra 24-25. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar sobre óleo de oliva, que tem Portugal como um dos principais países produtores do mundo. Portugal tem se destacado mundialmente como produtor de azeite de melhor qualidade, resultado de melhorias significativas nas infraestruturas e também na prática da produção. No ano de 2020, 98% do azeite português ele foi classificado como virgem ou virgem extra, evidenciando a excelência do produto português. Essas informações elas provêm de um estudo Olivicultura, o motor da Revolução Agrícola Nacional, que foi realizado pelo consórcio Consulai e Juan Vilar Consultores Estratégicos para a Associação de Olivicultores e Lagares de Portugal. O estudo prevê que Portugal se tornará o terceiro maior produtor de azeite do mundo em aproximadamente 2 anos. E nas últimas 4 campanhas, a produtividade nacional aumentou substancialmente, elevando Portugal para da nona para a 6ª posição entre os maiores produtores globais. Esse avanço na produção e também na qualidade do azeite português é resultado de investimentos industriais em tecnologia nos lagares nacionais ao longo das últimas décadas, entre 2011 e 2021. A produção de azeitona em Portugal cresceu mais de 250% e a produtividade média dos olivais triplicou nos últimos 20 anos. Esse progresso
ele foi impulsionado pela introdução de novas técnicas de produção, como irrigação, que aumentaram a rentabilidade das azeitonas. A adoção dessas práticas elevou a produção e a qualidade do azeite, além de promover a sustentabilidade da olivicultura portuguesa. O estudo destaca que a implementação de boas práticas na produção de azeite em Portugal trouxe benefícios ambientais significativos, e entre eles o aumento da captura de CO2 pelos olivais, a introdução de coberturas vegetais entre as linhas de cultivo para melhorar a biodiversidade e qualidade do solo e a eficiência hídrica das culturas de olival irrigado. A sustentabilidade é uma prioridade para os olivicultores portugueses, que também se preocupam com a aplicação responsável de fitofármacos. E agora eu vou conversar com o Leonardo Machado. O Leonardo Machado é lá da FAEG, já está há muitos anos lá nessa área do agro, na FAEG, ajudando muita gente. E hoje ele é um importante consultor, né? Perfeito. Dentro da FAEG. E nós vamos bater um papo sobre a safra 23-24, que já deu lugar aí para a safra 24-25. E vamos falar também, é claro, do Plano Safra, que está esquentando a cabeça de muita gente. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos. Mais um prazer estar aqui novamente. Tudo bom? Tudo 100%, graças a Deus. Pois é, Leonardo, tá aí uma reclamação, não é reclamação nossa, é claro, mas uma reclamação aí de umas várias federações de agricultura do Brasil, produtores, a turma está preocupada, vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro. Como é que está aí, né? Então, o Plano Safra foi divulgado, né? Primeiro, é sempre importante relatar com atraso, né? O ano, ele já iniciou julho, a gente precisava ter regras claras, não tínhamos, demorou alguns dias e saiu um Plano Safra que, com todos do agro, né? Assim, a FAEG, da mesma forma, avalizou dessa forma, que foi um Plano Safra muito aquém da necessidade do setor. Primeiro, a gente não teve redução de taxa de juros, né? A economia como um todo, ela reduz taxa de juros, é uma briga do governo federal, redução de taxa de juros, e quando é para colocar na prática, a coisa não acontece. Recursos que a gente chama de recursos equalizáveis, o que são recursos equalizáveis? São recursos que realmente chegam com taxas de juros mais baixas, né? Praticamente não aumentou. O que aumentou de recursos foi recurso de taxas livres, aqueles 23%, 24% que o produtor pega no banco. Então, veja que, se você colocar no papel, né, o governo deve gastar muito menos dinheiro esse ano do que gastou no ano passado com crédito rural. Então, a gente vê que foi muito mais propaganda do que, de fato, algo que vem ajudar o nosso agricultor, né? Infelizmente. Na verdade, a propaganda ela continua, né? E dizem que a propaganda é a alma do negócio, pode ter certeza absoluta. Está sendo. Aí está sendo por quê? Porque a maioria do povo brasileiro não tem obrigação nenhuma em estar conhecendo o agro. Quem conhece do agro é quem está dentro do agro, quem vive dele. E a gente está vendo como é que é. O negócio está tendo mais foguete do que coisa séria, né? Porque se for dessa forma, né, vamos imaginar que aí 40%, 50% do financiamento do produtor seja só com esse capital, o restante ele vai ter que buscar em mercado. E aí ele vai conseguir uma taxa de juros de 24%, 25%, que numa margem apertada, igual nós temos hoje, né, praticamente vai ser impossível que você tenha renda. E qual que sempre é o risco? A gente sempre fala isso, né? Qual que é o risco para a dona de casa, para o pessoal da cidade? Enquanto você reduz um crescimento no campo, reduz PIB, o setor primário ele causa um efeito dominó em todo mundo. Então, tudo que acontece no campo vai ser sentido na cidade uma hora ou outra. Então, a preocupação ela tem que existir frente a essas políticas para o setor produtivo rural. Isso que o Leonardo acabou de comentar é um fato muito sério, porque ele vai refletir, sabe aonde? Na sua mesa, no seu bolso. Com certeza. É o que está acontecendo, até eu citei isso aí hoje, questão do combustível. A gasolina foi para 6,30, 6,40, tem posto aí vendendo a 6,40, que eu vi isso aí hoje, né? Então, uma pessoa que mexe com frete pequeno, por exemplo, que está pagando esse valor, ele vai aumentar o frete. Isso é ponto pacífico. E o empresário, ele funciona assim. Doutor, aumentou o preço do frete, aí o que faz? Não, repassa para o produto. Pronto.
Exato. E aí Não é desse jeito que desse funciona? jeito. E você tem máquinas que consomem diesel. Então, o custo de produção do produtor vai aumentar. Frete. Frete. Câmbio, né? O câmbio chegou a 5,70 devido a essas atrapalhadas do governo federal, vai só crescendo. Né? O nosso governo não tem uma situação de sendo bem visto pelo mundo. Consequentemente, o dólar vai se manter alto. Custo de fertilizantes defensivos elevados. Taxa de juros agora elevada, então o produtor vai pagar mais. O custo de produção uma hora não vai compensar aumentar a área. E aí a gente começa a decrescer em área plantada. E aí é igual foi colocado. Isso vai sentir aonde? Lá na mesa da dona de casa, lá na cidade, no posto de gasolina, naquela pequena venda, né? Nas pequenas cidades que dependem do agro, as coisas começam a degringolar. E tem mais um detalhe muito importante, que são esses aumentos de impostos que nós estamos tendo, inclusive no programa de ontem, você deve ter ouvido aí a questão do IBAMA. Estão cobrando uma coisa que está errado, não pode cobrar do jeito que estão fazendo, e com certeza absoluta é o que nós falamos, o empresário ele vai passar isso aí para o consumidor. Aí o consumidor não dá conta de comprar. Bom, não dá conta de comprar, o empresário vende menos, começa a demissão. É assim que funciona o mercado. Então, a gente espera, a gente ainda tenta essa questão de que o governo tenha consciência, volte a, pelo menos, refaça algum tipo de equalização com a taxa de juros mais baixa, que é necessário para o setor, né? Esperamos que não falte recurso nas agências bancárias, que foi um problema que a gente teve na safra passada, que o recurso acabava e aí o produtor demorava a buscar a compra dos seus insumos. Esperamos que esse ano não tenha e que a gente possa, o clima ajudar. A gente não precisa de seguro, igual a gente precisou do ano passado, o seguro também não avançou. Então é um pacote que infelizmente vem trazendo uma visão para a safra 24, 25 de muita preocupação do setor. Hoje o produtor rural se encontra numa situação de muita preocupação sobre o que vai acontecer. Só para a gente ter uma ideia, né? Hoje a gente está finalizando agora o final da nossa safrinha, reta final, 50% colhido aqui no Goiás, 75% colhido no Brasil inteiro. O preço de R$ 42, R$ 41 reais, se o produtor colher ali 100 sacas por hectare, não paga custo. E aí é mais uma situação. Não paga o custo? Não paga o custo. Hoje o custo, produzindo 100 sacas por hectare, é 42 sacas. Então, ele já vai para uma safra, muitas das vezes, sem aquele benefício que ele poderia ter da safra passada. Não, peraí. Eu produzi um exemplo. Eu tenho 1 hectare, 10 mil metros quadrados, eu produzi 100 sacas de milho. Tá? Para produzir essas 100 sacas de milho, eu gastei 42. Para você produzir 100 sacas de milho, você gastou R$ 4.200 por hectare. Se eu colher 100, vai me custar R$ 42 cada saca. Eu vou vender ela hoje no mercado a 41. Quer dizer, eu fico com R$1 a menos por saca. Deu para entender, né? Então, a gente tem hora que não entende muito porque a gente faz tanta conta que começa a embaralhar. Então essa é a situação que está vivendo o produtor de soja, produtor de milho, o pessoal do boi, quem tira leite. Está desse jeitinho. Estão importando leite, muito leite está vindo de fora, muito mais barato que aqui. A Argentina já passou o Brasil. Então é uma situação que o futuro é muito incerto. A gente tem medo do que vem pela frente, porque não tem perspectiva, né, Leonardo? Esperamos que a safra seja uma safra muito boa, né, que tenha condições climáticas adequadas, que a gente consiga produzir, ter boas produtividades, né, que é a saída do produtor, né, produzir bem para que a gente consiga, pelo menos no final das contas, ter uma situação favorável. Eu, graças a Deus, eu peço a Deus que eu esteja redondamente errado em muita coisa que a gente está falando aqui no programa, sabe? Quero estar errado, mas errado mesmo. Mas, não sei não, viu? Parece que... É complicado, é uma situação muito difícil e como a gente sempre fala aqui, né? Produzir é um risco. E aí o risco fica ainda mais grave quando a gente não tem um subsídio por trás do governo federal. É verdade. Só para a gente finalizar, muita gente, é comum, às vezes, a pessoa que não conhece do agro fala, mas vocês estão chorando de barriga cheia, vocês já ganharam muito dinheiro. Já ganhou sim. Só que tem uma coisa, também quando perde, você perde até a meia. É muito complicado. É complicado, né? Quando você tem perdas climáticas, de pragas, de doenças, é uma indústria a céu aberto. E essa indústria a céu aberto, quando não funciona tudo direitinho, o impacto negativo é grande. Leonardo, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela sua presença aqui, foi ótimo tê-lo.
É bom isso que a gente vai esclarecendo, vai mostrando para o povo o que está acontecendo, isso é muito importante. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: as grandes coisas são obtidas à custa de grandes perigos. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.